Hoje, o mundo se despede de uma das figuras mais emblemáticas da fé cristã do nosso tempo, o Papa Francisco. Um homem que, com sua humildade, sabedoria e coragem, tocou o coração de milhões ao redor do mundo. Neste momento de dor e reflexão, elevamos ao céu uma oração sincera, profunda e carregada de gratidão, não apenas por sua vida, mas por tudo o que ele representou como sumo pontífice da Igreja Católica. Que esta oração chegue como consolo para os que choram sua partida e como memória viva do seu legado, da sua compaixão pelos pobres, da sua busca incessante pela paz e da sua dedicação incansável à verdade do Evangelho. Senhor Deus de infinita misericórdia, hoje entregamos em tuas mãos o teu servo fiel, o Papa Francisco. Homem de paz, escolhido por ti para guiar o rebanho da Igreja em tempos tão difíceis, tão conturbados. Ele foi farol na escuridão, esperança em meio à tempestade. Com gestos simples, mas poderosos, ele mostrou ao mundo o rosto humano da fé. Ele desceu dos palácios e caminhou entre os pobres, entre os esquecidos, entre os marginalizados. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está na humildade, que a verdadeira autoridade se expressa no serviço e que a verdadeira fé é vivida no amor ao próximo. Hoje, com os olhos marejados, mas com o coração cheio de reconhecimento, pedimos: acolhe-o, Senhor, com a tua ternura, com o teu abraço eterno. Que ele descanse na paz dos justos, no colo da tua glória, onde não há dor, nem lágrimas, nem saudade, apenas a plenitude do teu amor. Ó Pai Celestial, abençoa agora a memória do Papa Francisco, para que o mundo jamais se esqueça das sementes que ele plantou. Que sua voz continue ecoando nos altares, nas ruas, nas casas e nos corações. Que sua coragem em defender os oprimidos inspire os líderes do amanhã. Que seu chamado à fraternidade entre os povos jamais se cale. Que sua fé inabalável, mesmo diante das críticas e incompreensões, seja um exemplo para todos nós que ainda caminhamos por este vale de lágrimas. Ilumina, Senhor, os caminhos da Igreja que ele tanto amou. Fortalece seus sucessores, seus irmãos bispos, seus filhos e filhas espirituais. E a nós, que fomos tocados por sua missão, dá-nos a graça de manter viva a chama que ele acendeu, uma chama de esperança, de justiça, de compaixão. Por fim, Senhor, agradecemos pela vida do Papa Francisco. Obrigado por tê-lo enviado como pastor do teu povo, como guardião da fé, como operário da tua vinha. Obrigado por sua firmeza diante das dificuldades, por sua doçura no trato com os mais frágeis, por sua disposição em romper barreiras, em construir pontes e em unir corações. Que o legado que ele deixa não se perca, mas floresça. Que ele, agora, possa ver-te face a face e contemplar a glória que tantas vezes anunciou aqui na terra. Que ele seja lembrado não apenas como um papa, mas como um irmão, um servo fiel, um homem do povo e de Deus. Descanse em paz, Papa Francisco, e que do céu continue intercedendo por nós. Amém. Pai Santo, neste momento em que o mundo silencia em respeito, nossa alma clama por consolo, mas também por inspiração. Porque a vida do Papa Francisco não foi apenas uma trajetória de fé. Foi uma revolução silenciosa, uma mudança de paradigma dentro do coração da Igreja. Ele não apenas pregou com palavras, mas gritou com gestos. E agora, enquanto a terra chora sua ausência, o céu se alegra com sua chegada. Por isso, Senhor, diante de tua majestade, entregamos também nosso compromisso. Não deixaremos que o vento da história apague os rastros que ele deixou. Ele foi ponte onde havia muros, foi perdão onde havia mágoa, foi esperança onde reinava o desespero. Ele olhou nos olhos de quem a sociedade ignorava, estendeu as mãos onde havia distância e caminhou onde muitos apenas discursaram.
Que cada gesto dele se transforme em luz para os que seguem na escuridão. Que cada escolha se torne exemplo para os que hoje assumem missões difíceis. Pai, multiplica os frutos do bem que ele semeou, e que nenhuma das suas sementes caia em solo infértil. Que as crianças aprendam a amar como ele amou, que os jovens tenham coragem como ele teve, que os idosos encontrem consolo na serenidade que ele transmitia. Que os poderosos sejam lembrados da simplicidade com que ele vivia, e que os pequenos encontrem força na grandeza de sua bondade. Deus eterno, que contemplas o íntimo de cada coração, recebe agora, em plenitude, a alma de um homem que viveu para te servir sem buscar glória humana. Que os anjos o acompanhem com harpas de louvor e que os santos o recebam com cantos de alegria. Ele não desejou títulos, não buscou aplausos, mas conquistou o amor de multidões com a autenticidade da sua entrega. Ele nos ensinou que a igreja não são as paredes, mas o povo. Que o altar começa no chão e que servir não é descer de um trono, mas subir ao patamar da graça. Senhor, grava essa verdade em nossos corações para que jamais esqueçamos. A fé não se mede por dogmas frios, mas pelo calor do amor que se doa. Ajuda-nos, Pai, a continuar o que Ele começou. Que suas palavras sigam vivas, que seus silêncios ainda nos falem. Que seu sorriso continue abençoando os corações cansados. Que cada oração feita por ele ecoe até os confins da terra e que o mundo compreenda, de uma vez por todas, que é no serviço silencioso, no abraço sincero, na escuta atenta, que reside a verdadeira força da igreja. E agora, Senhor da vida, nosso clamor se transforma em missão. Não nos permitas cair na indiferença, que o impacto da vida do Papa Francisco nos mova à ação, que saiamos da passividade e entremos na corrente viva do Evangelho vivido, que as comunidades despertem, que os templos voltem a pulsar, que os sacerdotes renovem seus votos com a mesma coragem que ele demonstrou. Que as famílias sejam lares de oração e que os corações endurecidos se rendam ao toque suave da tua graça, assim como ele tantas vezes nos mostrou. Deus, não deixes que sua partida seja apenas uma notícia. Faz dela um chamado, um despertar, uma virada de chave. Que seu nome não se perca nos livros, mas permaneça aceso nas atitudes. Que seu exemplo ultrapasse gerações e que, mesmo ausente fisicamente, ele continue presente espiritualmente. Em cada gesto de bondade, em cada palavra de consolo, em cada passo dado rumo à justiça. Que ele seja para sempre lembrado como o pastor que cheirava as ovelhas, o homem que falava com o coração, o líder que ousou amar onde poucos ousaram. E que nós, teus filhos e filhas, possamos um dia nos encontrar com ele na eternidade, para juntos proclamarmos: tudo valeu a pena, porque o amor venceu. Senhor do tempo e da eternidade, diante da grandeza do teu mistério e da imensidão do teu amor, elevamos mais uma vez nossa prece, agora marcada por um silêncio profundo que ecoa a ausência de um homem que transformou cada segundo de sua jornada em entrega absoluta. Papa Francisco foi mais que um pontífice. Ele foi ponte entre o céu e a terra, elo entre culturas, laço entre religiões, respiro entre conflitos. Sua presença irradiava esperança até nos becos mais esquecidos da humanidade. Seu olhar transmitia consolo onde havia dor contida. Sua voz era como bálsamo nas feridas abertas de um mundo machucado pela indiferença. Hoje, Senhor, não apenas lamentamos uma perda, celebramos uma vida inteira consagrada à misericórdia, à escuta e à transformação. Ele não se prendeu aos moldes do poder, mas se fez próximo. Escolheu os caminhos simples, caminhou lado a lado com os desamparados, partilhou da dor alheia como se fosse sua. Que essa herança espiritual não fique aprisionada em lembranças,
mas floresça em atitudes concretas, renovando a face da Igreja com compaixão viva, fé ardente e coragem profética. Ó Criador de todas as almas, que conheces o peso das responsabilidades silenciosas, recebe em teus braços aquele que tantas vezes chorou, escondido pelos filhos do mundo. Que o véu do eterno agora o cubra com paz infinita. Que os céus se abram em festa para acolher o servo que nunca hesitou em carregar a cruz do outro. Ele renunciou ao conforto, ao prestígio e até à própria segurança para permanecer fiel ao chamado. Suas mãos, sempre estendidas, levantaram os caídos. Seus pés, incansáveis, alcançaram os esquecidos. Seus ouvidos se abriram para ouvir os que ninguém mais escutava. E sua alma foi casa para quem não encontrava abrigo. Que cada gesto dele inspire um renascimento espiritual coletivo. Que os corações petrificados sejam tocados por essa chama que ele deixou acesa. Que os que vivem na frieza da rotina religiosa reencontrem sentido nas atitudes autênticas que ele nos ensinou. E que sua espiritualidade encarnada seja semente de uma nova geração de discípulos ousados, firmes e sensíveis, capazes de mudar o mundo começando pelas pequenas coisas, como ele fez. Pai que sustenta o universo e penetra os mistérios mais íntimos do ser humano, transforma este momento de luto em impulso para uma renovação espiritual. Que não sejamos espectadores da história, mas protagonistas de uma nova página que começa a ser escrita com lágrimas, mas também com determinação. Que o amor vivido por Francisco não seja enterrado com ele, mas continue como chama que se multiplica ao ser partilhada. Que suas visitas às periferias inspirem gestos concretos de solidariedade. Que seu clamor pelos migrantes ecoe nas políticas dos governantes. Que sua firmeza em denunciar as injustiças sirva de bússola para os que lutam por dignidade. Que sua abertura ao diálogo religioso abra caminhos de paz duradoura. Que sua ternura com os pequeninos nos ensine a valorizar os invisíveis. E que sua incansável busca por uma igreja mais próxima do povo se traduza em comunidades mais vivas, acolhedoras e humanas. Concede-nos, Senhor, a graça de dar continuidade à sua missão, com a mesma doçura, a mesma firmeza e a mesma luz. E quando nossos dias chegarem ao fim, que possamos encontrá-lo entre os bem-aventurados, para juntos contemplarmos eternamente a beleza do teu rosto. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Altíssimo e justo Senhor, neste instante em que o mundo repousa sob a sombra de uma grande partida, nossos corações ainda latejam com a memória viva do Papa Francisco. Ele não foi apenas um líder espiritual, foi um construtor de pontes invisíveis, uma presença que desarmava corações e abria caminhos por onde ninguém antes ousara passar. Ao longo de sua trajetória, ele não buscou os aplausos das multidões, mas sim os sussurros das almas aflitas. Recusou tronos dourados para assentar-se entre os que choravam. Evitou holofotes para que brilhasse apenas a luz do Evangelho. E por isso, ó Deus, agora que sua voz se calou na terra, faz com que ela ecoe mais forte no espírito de todos que ainda caminham. Que suas pegadas, discretas mas firmes, sirvam de trilha para os que procuram sentido. Que seu jeito simples de viver a fé sem ostentação, sem máscaras, seja um modelo duradouro para os que aspiram servir de verdade. Ele não nos deixou apenas mensagens, nos deixou um novo modo de olhar, de tocar, de ouvir. Que esse modo se enraize profundamente em nós,
para que o mundo não volte a ser o mesmo depois dele. Pai de ternura e justiça, ergue-te agora sobre os povos, sopre sobre as nações esse espírito de unidade que ele tanto promoveu. Ele ousou sonhar com uma igreja que não exclui, que não condena sem escutar, que não se fecha nas suas próprias certezas, mas se lança no mar aberto do amor. Ele desafiou estruturas antigas com a suavidade de quem não ataca, mas transforma. Que a ousadia dele contagie pastores, educadores, missionários e cada cristão anônimo que deseja fazer a diferença. Que ninguém se acomode, que ninguém desista, que ninguém pense que é tarde demais para recomeçar. Pois ele nos ensinou, com gestos e silêncios, que sempre há tempo para mudar, para recomeçar, para voltar à essência do Evangelho. Concede-nos, ó Deus, essa santa inquietação que habitava nele, uma urgência amorosa de agir, de acolher, de perdoar. Que esse legado não seja admirado apenas à distância, mas vivido com intensidade. Que as palavras dele não fiquem gravadas apenas em livros, mas se tornem ação no cotidiano de cada fiel, de cada jovem, de cada coração cansado que busca uma razão para continuar. Senhor da história e da eternidade, sabemos que os grandes não morrem, eles se eternizam. E hoje, mesmo em meio à tristeza, reconhecemos que o Papa Francisco não partiu, ele floresceu na eternidade. E nos cabe agora cuidar desse jardim de ideias, valores e fé que ele cultivou com tanto zelo. Que os que antes estavam distantes se aproximem, que os que se sentiam indignos se sintam chamados, que os que haviam perdido a fé a reencontrem no testemunho que ele deixou, que as religiões se olhem com mais respeito, que os líderes se tratem com mais humildade, que os povos se reconheçam como irmãos, porque foi isso que ele plantou. Uma igreja com o rosto da humanidade e um mundo com o coração de Deus. E assim, Senhor, pedimos que o seu descanso não seja esquecimento, mas força. Que a sua ausência se converta em presença multiplicada. Que ele continue presente nas escolhas que faremos, nos caminhos que trilharmos, e no modo como trataremos uns aos outros. E quando a saudade for pesada demais, que possamos fechar os olhos, ouvir o que ele nos ensinou com a vida e continuar, por amor, por fé, por ele. Deus compassivo, que habitas entre nós mesmo nos momentos mais sombrios, voltamos a ti com os olhos molhados, mas o espírito desperto. A travessia do Papa Francisco por esta vida não foi apenas uma missão, mas uma revelação viva de que a santidade é possível mesmo no cotidiano imperfeito. Ele nos mostrou que é possível liderar sem dominar, orientar sem impor, cuidar sem julgar. Suas atitudes foram o evangelho em movimento. Cada gesto, uma mensagem, cada silêncio, uma oração. Ao invés de buscar reconhecimento, preferiu o anonimato dos gestos discretos. Não buscou popularidade, mas sim coerência. Não se agarrou ao que passa, mas mergulhou na eternidade do que importa. E agora, Senhor, enquanto o mundo ainda aprende a conviver com sua ausência, pedimos que não deixes sua memória esmorecer. Que os ventos do tempo não levem embora o exemplo que ele ofereceu, e que cada alma tocada por ele se torne semente de uma nova consciência, mais fraterna, mais sensível, mais humana. Ó Deus de promessas eternas, que nada se perca do que ele viveu por ti, que seus sonhos não sejam arquivados, mas assumidos. Que sua visão de uma igreja missionária em saída, pobre com os pobres, seja colocada em prática com convicção e entrega. Que as palavras que ele lançou ao mundo sobre dignidade, ecologia, inclusão, justiça social, não sejam esquecidas nos discursos, mas aplicadas nas ações concretas do povo de Deus. Que cada mensagem sua, muitas vezes carregada de doçura e firmeza, inspire líderes a servirem e não se servirem. Que o clamor dele por uma fé comprometida com os sofredores ecoe nas consciências que ainda dormem.
Que a sua coragem ao tocar em feridas estruturais, sua compaixão ao abraçar os caídos e sua serenidade diante das provações sirvam como guia para quem busca viver o Evangelho com autenticidade. E, acima de tudo, que ele não seja lembrado como uma figura distante, mas como um irmão que caminhou ao nosso lado, nos ensinando que a santidade não é inalcançável. Ela se encontra nos detalhes, no olhar atento, no coração que sabe amar sem medida. Amém.